Em 1996, uma garota de apenas 14 anos de idade desapareceu em uma cidade chamada McSport, na Pensilvânia. E durante 10 anos, sua família viveu sem saber o que havia acontecido com ela. Seu nome era Tanya e ela não havia deixado a cidade nem mesmo estava morta. Ela estava vivendo escondida dentro da casa de um homem chamado Thomas Rose, que era um segurança da escola onde ela estudava. E a parte mais perturbadora é que essa casa ficava apenas alguns quilômetros da casa da própria família dela. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um caso aqui do canal. Eu espero que vocês estejam bem. Essa semana eu vou postar vídeo aqui todos os dias, de segunda a segunda, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem vídeo nenhum. E agora vamos pro caso de hoje. Tana Nicole Cash nasceu no dia 14 de outubro de 1981 e cresceu em McSport, uma cidade na Pensilvânia, localizada na região metropolitana de Pittsburgh, às margens do rio Monongahela. Ela é filha única de Jerry e Sherry Cash e, segundo relatos, nunca teve uma relação muito próxima com a mãe, que foi descrita por ela como uma mulher violenta e abusiva. Teria sido ausente durante grande parte de sua criação. Enquanto a Tana crescia, o relacionamento dos pais dela também começou a se deteriorar, até que em 1995, quando ela tinha 13 anos de idade, os dois decidiram se separar e o Jerry acabou ficando com a guarda dela. Na época, o pai dela estava namorando uma mulher chamada Joanne Maguire, com quem havia começado um relacionamento ainda em abril daquele ano, e cerca de 4 meses após o divórcio, ele e a Tanya passaram a morar com ela e o filho dela em uma residência que ficava aproximadamente 16 quilômetros de onde a Tanya vivia com os pais. E em setembro daquele ano, ela se matriculou em uma nova escola, a Cornell Middle School, onde teve dificuldades em se enturmar, passando a sofrer bullying. E como qualquer criança, ela queria alguém para poder apoiá-la, alguém para estar ao lado dela. Mas a essa altura, sua relação com a Joanne também era complicada e a Tana relatava que não se sentia confortável com a convivência. E enquanto isso, a relação com o pai era descrita como difícil naquele período, especialmente diante das mudanças que aconteceram depois do divórcio, o que fez com que ela se sentisse cada vez mais sozinha e deixada de lado. Foi nesse período que ela começou a beber e a fumar tanto cigarro quanto maconha. E além disso, também ela começou a se isolar cada vez mais, tanto na escola quanto em casa. Ela também começou a fugir de casa com frequência, mas geralmente ela retornava no mesmo dia. Só que isso não impediu John de sempre registrá-la como desaparecida. Ela estava cursando o 8º ano da escola quando um homem chamado Thomas Rose se aproximou dela. Ele havia nascido em 1957 e na época ele tinha 38 anos de idade e trabalhava como segurança da escola dela. Ele havia sido contratado para trabalhar lá em agosto do ano anterior e era responsável tanto pela segurança das crianças quanto por evitar que os alunos entrassem em conflitos entre si. Eu não encontrei muitas fontes que falem sobre o Thomas, mas aparentemente ele já havia sido casado, só que a esposa dele teria deixado ele devido aos comportamentos abusivos que ele tinha. E fruto dessa relação, os dois tiveram um filho chamado Justin, que era 2 anos mais novo que a Tanya. E além disso, ele estava desempregado há 30 anos, então ele tinha passado grande parte da vida sem trabalhar. E quando ele foi contratado, ninguém verificou o histórico dele para saber disso e tentar entender por que um homem adulto estava há tantos anos desempregado e o que ele havia feito durante esse tempo todo para poder se sustentar, para poder levar uma vida digna, Porque não é normal, não é comum que uma pessoa passe tanto tempo desempregada. Quando a Tanya chegou à escola em setembro, ela começou a chamar a atenção por estar constantemente envolvida em brigas, e como Thomas era responsável por separar os alunos, nesses conflitos, os dois acabaram tendo bastante contato um com o outro. Segundo relatos sobre o caso, foi justamente nesse período que a Tanya teria se apaixonado pelo Thomas e começado a escrever cartas para ele, onde ela expressava os sentimentos que havia desenvolvido. Mas enquanto ela acreditava estar criando uma relação de confiança com ele, ele teria encontrado uma maneira de descobrir ainda mais sobre a vida dela. Segundo fontes, o Thomas teria manipulado uma conselheira da escola chamada Debbie Burnett para que ela compartilhasse informações pessoais sobre a Tanya com ele. E assim, sempre que o Thomas se aproximava da Tanya, ele conseguia fazer com que ela se sentisse acolhida, como se ele compreendesse os problemas dela e como se ele sempre soubesse o que falar, porque ele estava o tempo todo sabendo realmente o que estava acontecendo com ela, então ele meio que tinha as respostas prontas para qualquer coisa que ela dissesse para ele. E além disso, ele também teria passado a fornecer tanto cigarros quanto bebidas alcoólicas para ela, o que teria fortalecido a aproximação dos dois. Ele também costumava criar situações para tirar ela da sala de aula, então ele sempre arrumava um pretexto que precisava conversar com ela, só que na verdade a intenção dele era que os dois passassem um tempo a sós. Segundo relatos, normalmente eles se encontravam debaixo de uma escada da escola e o Thomas dava joias e dinheiro para ela. Ainda segundo esses relatos, em uma ocasião ele teria presenciado ela matando Paula, e ao invés de levá-la para a diretoria ou repreendê-la, ele teria se aproximado dela e a beijado. Em outra ocasião, Thomas teria convidado a Tanya para passar o domingo de Super Bowl de 1966 na casa dos pais dele,
Eleanor e Howard, mas quando ela chegou lá, os dois acabaram ficando sozinhos, já que os pais do Thomas não estavam em casa, então a Tanya teria passado a noite lá e ficado com ele. E nisso, sempre que eles estavam juntos, o Thomas insistia que poderia cuidar dela melhor do que os pais dela, que ao lado dele ela poderia ter uma vida melhor, e ele acabou convencendo ela disso. Então, no dia 9 de fevereiro de 1996, a Tanya, que tinha 14 anos de idade, colocou alguns pertences pessoais dentro da mochila e no dia seguinte ela saiu de casa para poder se encontrar com Thomas, acreditando que assim ela poderia ter uma vida melhor ao lado dele. Mas a princípio ele teria levado ela para casa de uma amiga dele, a Judy Sokol, que era cabeleireira. Então lá ela cortou o cabelo da Tanya, além de tingi-lo, e deixou que a adolescente permanecesse na casa por semanas, onde ela frequentemente passava um tempo sozinha com Thomas. E nisso, em uma ocasião, Thomas teria embebedado a Tanya e a estuprado. E em seguida, ele teria levado ela para morar com ele na casa dos pais dele. E o pai dela só foi relatar o desaparecimento dela ao departamento de polícia de McSport 4 dias depois do dia que ela saiu de casa, quando a polícia começou a procurar por ela. E inclusive um policial foi até a casa do Thomas para poder verificar se ela estava lá. Só que a Tanya havia se escondido e por isso ele não conseguiu encontrá-la. Então ela passou os próximos 10 anos morando na casa dele, inicialmente sem que ninguém soubesse. Durante os primeiros anos ela ficava trancada no quarto dele, que ficava no segundo andar da casa. Então sempre que ele saía para trabalhar ou para fazer qualquer coisa, ela trancava a porta pelo lado de dentro e só abria quando ele voltava para casa. Ela também passou a sofrer ameaças, então sempre que ele saía, ele dizia que a sufocaria até a morte caso os pais dele encontrassem ela na casa, e que era para ela se comportar sem fazer barulho ou qualquer outra coisa sem chamar atenção. E quando ela reclamava e dizia que queria ir embora, ele manipulava ela emocionalmente, falando da má relação que ela tinha com os pais e que ninguém queria ela, que ela era estúpida e ele era o único que se importava com ela. Ele também dizia que a matava caso ela tentasse fugir. No quarto ele deixava um balde para caso ela precisasse usar o banheiro, e à noite, enquanto seus pais dormiam, ele atirava escondida do quarto 1 ou 2 vezes por semana para que ela tomasse banho. E além disso, a Tanya também passou a se alimentar das sobras dele, e o Thomas abusou sexualmente dela várias vezes ao longo do dia e forçava ela a registrar esses abusos em um calendário para poder se gabar para seus colegas de trabalho da quantidade de vezes que ele tinha relações sexuais. E a partir do ano de 2000, Thomas apresentou a Tanya para a família dele como namorada. Ele deu um nome falso a ela, que era Nick Diane Allen, e disse que ela moraria na casa com eles. Então ele passou a deixar que ela saísse ocasionalmente quando os pais dele não estavam, para poder fazer compras e andar pelo bairro. Mas ela sempre voltava pro quarto antes dos pais dele voltarem para casa. O Thomas tinha dado um toque de recolher bem rigoroso a ela. E conforme ela ganhava mais liberdade, ela conseguiu um emprego por volta de junho de 2005 em uma loja de conveniência local chamada Gigi's Melly Mart. Lá ela fez amizade com os donos da loja, Joe e Janet Sparkle, e percebeu que os dois tinham um relacionamento muito diferente do que ela tinha com o Thomas. Então ela começou a perceber que o que eles tinham não era normal, não era saudável. E no dia 21 de março de 2006, ela juntou coragem e contou para o Joey a sua verdadeira identidade. Até aquele momento ele pensava que ela se chamava Nick, como ela havia dito para ele que se chamava. Então ela contou que na verdade o nome dela era Tanya e que aquele ali era apenas um pseudônimo para ela poder se apresentar para as pessoas sem que ninguém desconfiasse do que estava acontecendo. Ela disse que ela estava desaparecida há 10 anos e que durante esse tempo ela estava morando na casa de um homem chamado Thomas. Então ela contou tudo pra ele. Ela contou que o Thomas teria abordado ela no colégio, que os dois teriam começado a conversar e que ele teria falado pra ela ir morar com ele, que ele daria uma vida muito boa pra ela, diferente da vida que ela tinha naquela época. Só que também que ela tinha passado todo esse tempo mantida no quarto dele e que sempre que ela mencionava que ela queria ir embora, que ela não queria mais aquilo, ele ameaçava ela. Ele ameaçava de matar, de fazer mal a ela, então ela estava com muito medo do que poderia acontecer a ela caso ela fugisse. E o Joey, obviamente, ele ficou horrorizado com tudo que ele ouviu, principalmente porque naquele ponto ele e a sua esposa já eram bem próximos da Tanya, então eles tinham construído uma amizade muito grande, e imaginá-la naquela situação mexeu muito com eles. Eles decidiram chamar a polícia imediatamente e denunciar tudo o que estava acontecendo. Então os agentes foram até a casa do Thomas, onde ele foi preso aos 48 anos de idade, e a Tanya enfim foi libertada aos 24. E em 2007 o Thomas se declarou culpado de agressão sexual contra a menor, 3 acusações de relação sexual desviante involuntária, 2 de atentado ao pudor agravado, colocar em risco o bem-estar de uma criança, corpo de menor e interferência na guarda de uma criança. Durante a audiência, ele insistiu que teria ajudado a Tanya e disse que ela frequentemente agradecia a ele, dizendo que sem ele, ela estaria morta ou nas ruas. E aparentemente ele teria se desculpado com ela, alegando que só Deus sabia o quanto ele realmente sentia muito. Ele foi condenado a uma pena máxima de 15 anos de prisão e recebeu sua liberdade em 2022. E mais tarde ele foi registrado como agressor sexual.
E segundo fontes, depois de sair da prisão, ele voltou a morar na casa em que a Tânia havia sido mantida em cativeiro. Quanto a Judy, a amiga dele que teria deixado a Tânia passar um tempo na casa dela, ela também foi condenada. A investigação concluiu que ela ajudou a esconder a Tânia, alterou sua aparência cortando e tingindo seu cabelo e permitiu que o Thomas abusasse sexualmente da adolescente em sua casa. Ela se declarou culpada e foi condenada a uma pena de 6 a 23 meses de prisão. E quanto a Tânia, como consequência dos abusos sexuais sofridos durante os anos em cativeiro, ela precisou passar por uma histerectomia, que é uma cirurgia para remover o útero, e durante determinado período ela também precisou usar uma bolsa de colostomia. Além disso, ela relatou sofrer com dores nas costas, enxaquecas crônicas e pesadelos frequentes. Em liberdade, ela teve o apoio de sua mãe, que a ajudou a reconstruir sua vida, incentivando ela a tirar a carteira de motorista e a ingressar na faculdade. E segundo fontes, ela não mantém contato com o pai nem com a madrasta, pois aparentemente eles acreditam que ela tenha sido parcialmente responsável pelo próprio sequestro. Em setembro de 2018, ela se casou com um homem chamado Carol e se tornou madrasta dos filhos dele. E hoje a Tânia segue reconstruindo a própria vida e transformando uma história marcada por 10 anos de violência em uma história de sobrevivência. Depois de tudo que ela enfrentou, ela passou a falar publicamente sobre sua experiência, na esperança de ajudar outras vítimas de abuso e mostrar que a culpa nunca pertence à pessoa que foi manipulada, ameaçada ou violentada. A história dela permanece como um exemplo de que mesmo após anos de abuso e controle psicológico, uma vítima pode encontrar forças para escapar e reconstruir a sua vida. É isso, pessoal. O caso fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários para mim qual é a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Essa semana vai ter vídeo todos os dias, de segunda a segunda. Então ativem o sininho para vocês não perderem nada. E até o próximo caso. Beijão!